Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a este programa especial. No dia 29 de setembro de 1986, estreava na TV Cultura o Roda Viva, uma arena de debate que nascia na esteira da redemocratização do Brasil. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e cada vez mais conectados ao mundo pelo UOL e em todas as plataformas digitais. Aliás, você pode participar dessa data tão importante comentando a entrevista de hoje no Twitter, com as hashtags Roda Viva e Roda Viva 35 anos. O nosso entrevistado de hoje é uma testemunha ocular desses 35 anos do Roda Viva. Está aqui pela 9ª vez, a segunda como ex-presidente da República. Na vez anterior, em 2019, virou notícia ao cometer um ato falho e dizer que não se empenhou pelo, abre aspas, golpe, numa referência ao impeachment de Dilma Rousseff. Há 2 semanas, ele voltou ao epicentro do noticiário político por costurar uma carta em que seu sucessor, Jair Bolsonaro, recuou das ameaças claramente golpistas que havia proferido nas manifestações de 7 de setembro. Dias depois da divulgação da carta, Temer foi filmado em um jantar com figuras carimbadas da política e do empresariado, em que a crise que ele ajudou a aplacar era tratada com humor, como um esquete, e todos riam em torno de taças de vinho. Para tratar desse momento de tensão institucional e de outros que enfrentou como vice e como presidente, está no centro do Roda Viva nesta noite o ex-presidente Michel Temer. Deputado federal de 1994 a 2010, presidiu a Câmara durante os governos do PSDB e do PT. Assumiu a vice-presidência em 2011 com a vitória da chapa encabeçada por Dilma Rousseff, reeleita em 2014. Com o impeachment de Dilma, em 2016 assumiu a presidência e durante seu curto mandato conseguiu estancar a crise econômica, que naquela altura já havia deixado 13 milhões de desempregados. Graduado em Direito pela USP, concluiu o doutorado pela PUC de São Paulo, onde se tornou professor de Direito Constitucional. Para entrevistar o ex-presidente Michel Temer, nós convidamos Andresa Matais, editora executiva do jornal O Estado de São Paulo, em Brasília. Vinícius Mota, secretário de redação do jornal Folha de São Paulo. Basília Rodrigues, analista política da CNN Brasil. Paulo Celso Pereira, editor executivo dos jornais O Globo e Extra. E Diogo Schelp, colunista do portal UOL e comentarista da Rádio Jovem Pan. Temos a alegria de contar também com a presença aqui no seu lugar e no estúdio do nosso querido Paulo Caruso, que nesses 35 anos tem ilustrado com o seu traço inconfundível as entrevistas do Roda. Presidente, boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite. Muito boa noite a você e, desde logo, viu, Vera, se você me permite, eu quero cumprimentar naturalmente o programa Roda Viva pelos seus 35 anos de êxito absoluto, né? Eu acho que é um momento de comemoração, mas de qualquer maneira, se você e todos me permitem, eu quero também fazer uma brevíssima reflexão de certa tristeza pelos quase 600 mil óbitos, eu acho que eu devo registrar este fato, né? Que esta pandemia trouxe para o Brasil. Mas fica o cumprimento à TV Cultura, a você e a todos que conduzem com tanta proficiência o Roda Viva. Obrigada, presidente. Eu queria começar pela indefectível carta. O senhor ajudou na confecção da declaração à nação que 2 dias depois das manifestações do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou. Há uma controvérsia quanto à gênese dessa carta, presidente. O senhor disse que foi procurado para aplacar um momento de crise. E numa entrevista à revista Veja, na última sexta-feira, o presidente meio colocou na sua conta a iniciativa da carta. Disse que o senhor o procurou preocupado e que ele aceitou ver o que o senhor tinha para mostrar. Queria saber exatamente como se deu, porque eu acho que isso é importante para a gente saber exatamente quais foram os movimentos e o que o senhor acha que resultou dessa sua participação para acalmar os ânimos. O senhor acha que é confiável esse recuo do presidente? Olha, Vera, você sabe que eu li até a entrevista da Veja, né? E a expressão que a Veja traz é a seguinte: num dado momento em que ele está comentando os fatos, ele diz, e houve o telefonema do Temer,
né? E houve o telefonema, não se sabe se eu liguei para ele ou ele ligou para mim. Mas o fato, e aqui publicamente... É verdade, teve o telefonema do Temer, ele falou para mim, o que a gente pode fazer para dar uma acalmada? Mas parece que a iniciativa foi sua. Pronto. E, na verdade, o que ocorreu é que, interessante, até me permita relatar, quando foi na sexta-feira que antecedeu o 7 de setembro, muitas pessoas me ligaram, né? Alguns graduados até, dizendo, Temer, vem cá, você é ex-presidente da República, você sempre tem uma palavra de certa moderação, até alguns me disseram, talvez o presidente Bolsonaro possa ouvi-lo, né? E você deveria fazer alguma coisa. Mas eu confesso que o que é que eu poderia fazer a partir daquela sexta-feira? Absolutamente nada. Mas veja como roda o universo, né? Quando chegou, né, passa sexta, sábado, domingo, segunda, terça ou 7 de setembro, não é? Quando chega no dia 8, às 20 horas, eu fixei este horário, o presidente me ligou. E eu já não falava com ele há uns 8, 9 meses, que eu não trocávamos um telefonema, né? E ele me disse, olha, o presidente, o que achou do movimento de ontem? Eu até tomei a liberdade de dizer, presidente, é para falar com cerimônia ou sem cerimônia? Ele disse, sem cerimônia. Eu disse, eu acho que o senhor levou muita gente para as ruas, isso é verdade. Agora, o seu discurso, presidente, não combinou com aquele momento. Não cabe na voz de um presidente da República dizer o que foi dito a respeito de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sei se caberia numa conversa a 3, 4 pessoas, mas imagina uma multidão. E daí ele me disse, eu vou contar tal como as coisas se passaram, né? Ele me disse, olha, você sabe, acho que eu exagerei um pouco, aquele momento, etc., né? Muito caloroso, né? Com a multidão na rua. Mas, sabe, o ministro Alexandre, o senhor é muito amigo dele, daí ele me disse, ele me trata de senhor, eu trato de senhor também, né? O senhor é muito amigo dele, né? Eu não quero brigar com ninguém, presidente. Eu quero ver se encontro um caminho de tranquilidade e quero contar com o senhor. Eu digo, olha, o que eu posso fazer? Aquela é a verdade. O que eu posso fazer para acalmar um pouco a situação? Porque eu disse a ele, eu estou preocupado e no dia 8 a situação no Brasil era de muita tensão. Caminhoneiros lá em Brasília, caminhoneiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários estados e dispostos não só a paralisar o país, não é? E eu sei disso porque eu enfrentei uma greve de caminhoneiros, como de resto, como eram fãs do presidente, poderiam naturalmente, eram as ameaças que vinham à luz, né? Poderiam naturalmente, enfim, causar problemas físicos em relação a prédios, etc., né? Daí ele me disse, olha, precisa ver como é que eu posso fazer tudo isso. Ele disse, o senhor quer que eu fale com o ministro Alexandre? Não é? Eu vi que o assunto era esse. Disse, seria ótimo, porque eu não quero briga com ninguém, etc. Muito bem, a partir dali, eu tomei a liberdade de falar com o ministro Alexandre. O ministro Alexandre me disse o que deveria dizer. Ele disse, olha, Temer, eu não tenho nada contra ele pessoalmente, nem contra amigos dele. Você sabe que eu decido juridicamente. Eles têm toda a razão. Mas talvez, quem sabe, nós possamos distensionar um pouco isso, né? Porque também o ministro Alexandre estava sofrendo as mais variadas ameaças, né? Uma das últimas até, ele me contava, foi de que empresários que ofereciam um prêmio, uma recompensa pela cabeça do Alexandre, não é? E eu disse, olha, sim, daí ele me diz, o que você sugere? Ele disse, eu sugiro um documento escrito, porque o documento escrito tem assinatura, não é? Em que os tópicos seriam o seguinte, primeiro, cumpra a Constituição, segundo, cumpra decisões judiciais, terceiro, reconhecendo os seus valores como professor e jurista. Quarto, aquilo foi no calor do momento, uma coisa mais ou menos assim. Ele me diz, olha, se for assim, evidentemente que melhora muito a situação. Eu também não quero tensionar o país, evidentemente. Daí, sim, eu perguntei para ele, porque ele me disse que ligaria no dia seguinte. E no dia seguinte, de fato, 6h30 da manhã, ele me ligou, dizendo logo o seguinte, olha, presidente, eu estou mandando um avião aí para pegá-lo, para o senhor almoçar comigo e nós trocarmos ideias. Ele disse, presidente, só conversar por conversar não vai valer a pena. O que eu acho razoável, eu tenho uns tópicos aqui em face daquela conversa que eu tive com o senhor ontem, se estiver de acordo, eu posso chegar aí. Eu li para ele e disse, olha, está ótimo, pode vir aqui, nós vamos redigir isso daí. Daí eu fui para lá, cheguei lá, era pelas 12h30 mais ou menos, naquela salinha de almoço lá do Planalto, eu apresentei a ele os tópicos, ele leu, concordou e me disse, olha, eu vou redigir então, você me dá umas 2 horas, vai ficar mais umas 2 horas? Claro, sem dúvida alguma. Eu até fui visitar o governador Ibanez, voltei 2h30 depois, ele estava com uma declaração pronta, com todos aqueles tópicos, não é?
Porque eu disse, sim, na conversa que eu tive com ele, ele disse, presidente, esses caminhoneiros que estão aí são todos seus fãs. No momento que o senhor produzir essa declaração, eles vão ser desmobilizados. Isto é bom para o seu governo, porque eu sei como é isso não cai no colo de ninguém, cai no seu colo, se houver desabastecimento, não é? Ele concordou e, de fato, quando ele me apresentou a declaração, mandou divulgar pela imprensa, daí eu tomei a liberdade de ligar para o ministro Alexandre e coloquei o Alexandre para conversar com ele. Só para a gente encurtar, antes de eu passar logo para girar a roda. Desculpe, o senhor acha que o saldo foi positivo? Perdão? O senhor acha que o saldo foi positivo? Foi positivo, porque você sabe que nos dias seguintes, eu até, acho que está vendo, pela primeira vez eu vi numa reunião que ele fez lá, numa solenidade, ele produziu uma frase muito significativa. Ele disse, legislativo, executivo e judiciário formam um corpo só, governam juntos. Então foi um passo estupendo. E você percebe que mesmo na entrevista à Veja, ele amenizou muito a situação, né? Então, eu penso que deu algum resultado. A gente detalha melhor. Basília, por favor. Oi, tudo bem, presidente? Boa noite. Obrigada, Vera, pelo convite. Parabéns pelos 35 anos do programa. Presidente, algumas coisas a gente sabe muito claramente, nitidamente, quando o assunto é Michel Temer. Ele defende o semipresidencialismo, ele defende uma agenda robusta, né, do ponto de vista das reformas, mas neste momento da história do Brasil, a gente tem algumas dúvidas sobre Michel Temer. Ele vai concorrer novamente às eleições presidenciais, quem sabe como vice de Jair Bolsonaro? Se você vê um Biden brasileiro? Não, olha, com toda franqueza, Basília, eu já acho que já cumpri o meu papel. Eu confesso que isso não está no meu horizonte. Reconheço até que muitos, as mais variadas pessoas, às vezes dizem, olha, você poderia se apresentar, afinal você tem experiência, você, de alguma maneira, ajudou a distensionar o país e, convenhamos, você fez reformas fundamentais para o país no curtíssimo período em que você governou o Brasil, mas eu confesso a você que não está no meu horizonte, não só de presidente, muito menos de vice, né? Realmente eu não tenho no meu horizonte essa hipótese. Vice só mesmo da Dilma. O senhor aceitou a tarefa de ser vice? Tudo atende a um determinado momento histórico, né? Aquele momento histórico foi assim, mas hoje eu confesso que não tenho essa intenção. Presidente, boa noite. Também queria parabenizar o programa pelos 35 anos. É muito importante esse canal, que a gente tem tanta liberdade, né, para poder entrevistar. Presidente, queria voltar rapidinho na questão da carta, porque existem duas leituras com relação à questão da carta. Uma leitura que acho que é o que o senhor coloca, que foi necessário para apaziguar o país. Mas também tem um outro grupo que lê essa carta como uma interrupção de um processo que se voltou a discutir no país de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento ali que cercou o 7 de setembro, 10 partidos, inclusive o MDB, o seu partido, eles começaram a discutir com mais intensidade a questão do impeachment. Alguns MDBistas que não falavam do assunto vieram à tona, o PSDB, que nunca defende impeachment, se reuniu, se colocou na oposição, iniciou o debate sobre o impeachment. Então, na avaliação de algumas pessoas, esse movimento do senhor foi quase uma rota de fuga do presidente Bolsonaro, ofereceu ao presidente Bolsonaro uma rota de fuga desse caminho que fatalmente ele encontraria ali na frente, tamanha o conflito que o país se encontrava. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito dessa avaliação sobre o seu gesto. Na ocasião, até pessoas do MDB ficaram um pouco desconfortáveis com essa aproximação do senhor com o presidente Bolsonaro. Eu conversei com alguns ministros do Supremo que também não entenderam muito por que o senhor entrou ali, porque eles leram a sua atitude dessa forma. Olha aqui, Andressa, você sabe, eu, tal como disse a Basília, né, você sabe que eu trabalho muito hoje pelo sistema semipresencialista. Há o fundamento de que no presidencialismo o impeachment é sempre um transtorno. Você sabe que eu cheguei ao poder
em função até de um impedimento. Mas eu reconheço que toda vez que há um impedimento, há um trauma institucional. E por isso que eu optei pela modificação do sistema de governo. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, na verdade, interessante, eu contei a história da sexta-feira, em que muitos me telefonaram, porque eu sentia um clima muito negativo no país. E, evidentemente, em face da provocação, digamos assim, do presidente Bolsonaro, eu não poderia me omitir. Eu vi naquilo, realmente, um momento em que poderia distensionar as questões todas. Porque, veja bem, você talvez um pouco, digamos assim, um pouco cru naquilo que vou dizer, mas eu acho que aquele movimento que estava se verificando de caminhoneiros e outros tantos que, convenhamos, um pouco fanatizados, né? Você não sabia onde aquilo ia acontecer. Vamos supor, vou figurar a hipótese, que se propusesse o impedimento, se abria o impedimento, etc. Eu não sei o que essa gente faria. Isso geraria uma espécie de uma quase conflagração civil, o que não é desejável para o país. Segundo ponto. Terceiro ponto, você veja, uma coisa é o impeachment iniciado no início do governo, no meio do governo. Outra coisa é um impedimento que, vou figurar para você, digamos assim, temporalmente, né? Vamos dizer, o impeachment aberto agora em outubro, não é? Você tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, para tudo, fevereiro, vai retomar em março, quer dizer, você vai levar 8, 9 meses discutindo o impedimento no país, coincidentemente com a eleição, não é? E veja, o impeachment não é um julgamento jurisdicional, porque no julgamento jurisdicional, a prova é inconteste e muitas vezes leva à condenação. No julgamento do impedimento, o julgamento é político e julgamento político significa conveniência e oportunidade. Até eu tenho um pequeno volume de direito constitucional escrito, onde eu dou exemplo de um impedimento que, digamos assim, se processe nesse exemplo que eu estou dando. E lá na frente se verifica que, embora a prova seja cabalmente conducente à ideia do impedimento, mas verifica-se que, se for decretado o impedimento, haverá uma guerra civil. Então, o Congresso Nacional diz, olha, é melhor não ter isto, porque mais 3, 4 meses nós temos eleições e vamos superar esse momento. Então, eu acho que naquele momento em que eu tomei aquela providência, provocado, porque eu não tenho poder nenhum, não é, Andressa? Eu simplesmente fui provocado. Eu achei que poderia colaborar minimamente e acho até, eu devo registrar, que eu me surpreendi com a repercussão, porque quando saí de lá, eu me lembro que alguém me mostrou, a bolsa deu um pico para cima, o dólar caiu, as pessoas começaram a procurar e dizer que coisa boa, você, enfim, ajudou a pacificar o país. Eu espero até que isso perdure. Se perdurar, eu vou dizer a você, eu não me arrependo minimamente do que eu fiz, porque daí nós podemos entrar nas eleições... De ter salvado o presidente do impeachment. Perdão? O senhor não se arrepende de ter salvado o presidente do impeachment? Eu que não estava no meu projeto, eu nem pensei nisso. Eu pensei em distensionar, não é? A regra geradora da minha conduta foi distensionar o país, que foi o que me pediam desde aquela sexta-feira que eu mencionei. Nem pensei na história do impeachment. Por que foi o impeachment do presidente? Há 120, 130 pedidos que já foram apresentados há mais de ano e meio e jamais foram levados adiante, né? Então, eu não tive isso em mente. Certo. Só tive em mente, realmente, a distensão. Paulo Celso, por favor. Presidente, boa noite. Parabéns, Vera, parabéns pelo programa. Presidente, 2 anos atrás o senhor veio aqui no Roda Viva e o senhor fez 2 afirmações que eu queria que o senhor revisitasse. Uma o senhor disse, perguntado em quem tinha votado, o senhor falou que votou em quem não falou mal do senhor, que é do presidente Jair Bolsonaro, que não havia falado mal. E o senhor elogiou, disse que o governo dele tinha ao menos uma coisa boa, que era dar continuidade a tudo que o seu governo fazia. Em face disso, eu queria fazer 2 questões. Uma, se o senhor se arrepende do seu voto de 2018, qual é a avaliação que o senhor tem do governo hoje? E caso no ano que vem a gente chegue a um segundo turno novamente do presidente Bolsonaro com um candidato do PT, que tantas críticas fez ao senhor, esse candidato hoje claramente ao ex-presidente Lula, em quem o senhor votará? Bom, a segunda parte da sua pergunta, eu peço que você me faça numa nova entrevista em maio ou junho do ano que vem. Primeiro ponto. Não é? Primeiro ponto. Até porque, né, Paulo Celso, você sabe que tudo se antecipou, essa história da antecipação eleitoral, eu acho, com a devida licença, um verdadeiro absurdo.
porque nós estamos tratando da campanha eleitoral como se não tivesse pandemia, como se a economia estivesse a 1.000 por hora, né? Este ano, 2021, teria que ser de combate à pandemia, não é? Com todos unidos, reunificados, em primeiro ponto. E segundo ponto, recuperar a economia, combater desemprego, essas coisas que nós todos sabemos como é. Agora, eu não me arrependo do voto, não. Eu nunca me arrependo do que faço. Naquele momento, quando dei o voto, de fato, eu fui levado a dar o voto. Você se lembrou bem. Eu disse, eu voto em quem não falou mal de mim. E até devo reconhecer um fato, viu? Eu tomo muito cuidado. Esse presidente tem que ter uma certa discrição, penso eu, né? E realmente o atual governo, perceba que nunca falou mal do meu governo. Ao contrário, ele deu sequência ao meu governo. Você veja, nós reduzimos os juros, reduzimos a inflação, eles continuaram a reduzir os juros, a reduzir a inflação. Agora não mais. Agora, sim, agora voltou, está voltando. O que é uma preocupação, que é até objeto de uma coisa que o Moreira Franco está cuidando, que é uma coisa de fazer uma espécie de ponte para o futuro 2, uma nova proposta para o país. Mas, de qualquer maneira, eu devo dizer que a reforma da Previdência, por exemplo, de fora a parte de todas as reformas que fizemos, a da Previdência nós demos sequência no nosso governo, convencemos o Congresso e a população de que era indispensável, inafastável a reforma da Previdência, e logo o governo deu sequência a isso. E continua a dar sequência a vários atos do nosso governo. De modo que eu tomo muito cuidado em falar mal do governo, né? Posso ter objeção daquela natureza, mas nunca com aquela coisa digamos, um sentimento oposicionista de quem quer criar problema. Pelo contrário, não faz parte do meu temperamento. Não é? O meu temperamento é de somar, de resolver problema e não de criar problema. Por isso que eu... Mas quais são as objeções e as avaliações positivas que o senhor faz hoje do governo Perdão? Bolsonaro? Quais são as objeções e as avaliações Essa é a quarta pergunta, hein? Olha, eu acho o seguinte, uma coisa que eu faria, você sempre leva em conta o que você faria em certos momentos, né? Por exemplo, eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu uma oportunidade extraordinária, até para sua eventual reeleição. Se ao começo da pandemia ele tivesse assumido centralizado, como deveria ter feito, o combate à pandemia, teria reunido os 27 governadores, teria chamado os presidentes de poderes, teria chamado até a oposição, ao fundamento de que esse vírus aí não escolhe se é PSL, PMDB, PSOL, PT, vamos nos unir todos para combater a pandemia. Ele visitaria os estados, compraria as vacinas. Hoje ele seria um verdadeiro herói. Não só herói, mas exemplo para a América Latina, né? Eu acho que ele perdeu essa oportunidade. Já foi um exemplo. Vinícius, por favor, para fechar a roda. Boa noite. Falando agora com um professor de Direito, autor de livros sobre o assunto, a sua mais fria avaliação, o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade? Segunda pergunta, a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade? Aspectos técnicos, jurídicos, eu entendi o seu argumento sobre a conveniência. Entendi. Eu quero saber os aspectos técnicos e jurídicos. Olha, você sabe que você veja, Vinícius, que todo o procedimento do impeachment, é conduzido pelo Congresso Nacional. Você percebe que até o presidente da Câmara tem, digamos assim, a competência integral para deflagrar ou não o processo de impedimento. Você veja que não há condições para avaliar sob o foco jurídico, porque o foco é sempre político, não é? Não há condições para dizer, bom, aqui aconteceu isso, aquilo, vale a pena ou não vale a pena, não é? Mesmo no tocante a ex-presidente, a senhora ex-presidente, houve as tais pedaladas que geraram um conflito muito grande e, sobre mais, convenhamos, havia povo na rua, havia muito povo na rua, né? E vou dizer uma coisa a você, se me permite, quem decreta o impeachment não é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é influenciado, e eu falo isso com a experiência de quem passou quase 30 anos lá, né? É influenciado pelo movimento de rua. Se não há movimento de rua, não há. Eu mesmo, vocês sabem, eu sofri 2 impedimentos, 2 tentativas de impedimento. As tais denúncias, o quórum era o mesmo. Por que não deu certo? Não tinha povo na rua, não é? Quando tem povo na rua, sensibiliza o Congresso e o Congresso decreta o impedimento. O senhor se esquivou da pergunta dele. Mas pode ameaçar não cumprir ordem de um ministro do Supremo? Não, de jeito maneira. Isso é crime de responsabilidade? Não pode. Agora, convenhamos, nesse momento, é interessante, houve uma reversão, né?
O presidente, primeiro, ele até comparecia naqueles movimentos, né, que pleiteavam fechamento de Congresso, etc., mas a palavra dele naquele período não era nesse sentido. Ele dizia que aquilo era coisa dos apoiadores. E nos últimos tempos ele tem feito relatos, digamos assim, de quem cumpre a Constituição, de quem preza os poderes, né? O senhor tem certeza que é o mesmo presidente, não é um clone que colocaram no lugar dele? Perdão? É o mesmo presidente, não é um clone que colocaram no lugar dele. É o mesmo presidente, isso você tem razão. Diogo, por favor. Presidente, retomando um ponto que a Andressa levantou, quer dizer, eu acho que não foi nem a primeira vez que o senhor salvou a pele do presidente Jair Bolsonaro. Em 99, ajudou ele a salvar ali de uma possível cassação, né? Eu queria saber o seguinte, nessa conversa que o senhor citou aí no começo com o presidente Jair Bolsonaro, em que ele falou que sentiu que exagerou no discurso de 7 de setembro, o senhor sentiu nessa conversa que ele de fato estava arrependido ou assustado com toda a repercussão que tinha tido e com a conversa mais séria sobre impeachment, inclusive em partidos que não falavam sobre isso antes? Eu só posso partir, viu, Diogo, daquilo que ele verbalizou, das palavras que ele disse, né? O que se passava no íntimo dele, eu confesso que não saberia dizer. O que ele verbalizou, o que ele me disse, foi que ele realmente exagerou, porque foi uma resposta àquela minha palavra quando disse, olha, aquilo que o senhor disse não cabe na voz de um presidente da República. Ele me disse, olha, de fato, eu acho que eu exagerei, mas eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero que o senhor me auxilie nessa interação com os poderes, etc, etc. Isso é que eu ouvi dele. Agora, não é improvável, e veja, no dia 8, porque o dia 8 foi diferente do dia 9 à tarde ou do dia 10, não é verdade? No dia 8 à tarde, a situação estava muito delicada. Pensava-se imediatamente em deflagrar o impedimento, não é? Havia protestos em relação aos gestos dele, de um lado, e de outro lado, havia aqueles que são bolsonaristas para valer, que estavam lá para o que desse e viesse, né? Isto que nós deveríamos evitar. Eu acho que, não apenas eu fiz um modestíssimo trabalho, né, de convencimento do presidente, enfim, naquele momento deu certo. Mas eu acho que todos nós deveríamos trabalhar um pouco pela paz no Brasil. As pessoas, olha, e vou dizer a vocês, eu acho que teve essa repercussão porque o povo já estava cansado dessa divergência brutal que existia não só entre instituições, como de resto, no meio popular também, entre as pessoas, não é? Por isso que teve essa repercussão, porque não há coisa mais trivial do que buscar paz no país, não é? Aliás, eu digo sempre, aí é um vício profissional, né? O preâmbulo da Constituição, e preâmbulo vem de preambulare, quer dizer, antes de entrar no texto, né? O preâmbulo determina que a Constituinte que ia produzir o novo Estado, em 5 de outubro de 88, se baseasse na pacificação interna e internacional. Nós não cumprimos isso. Nós, ao contrário, nós guerreamos o tempo todo e sempre procuramos divergências as mais variadas. Que haja divergências programáticas, até ideológicas, tudo bem, mas o que não pode é haver divergência de natureza pessoal, violência quase de natureza física, né? Então tá certo, com isso a gente encerra esse nosso primeiro bloco do Roda Viva de 35 anos, vai para um breve intervalo e volta já já com o ex-presidente Michel Temer. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ex-presidente Michel Temer. Presidente, eu vou tentar resumir essa questão institucional que dominou o primeiro bloco e retomar um pouco a pergunta do Vinícius, da qual o senhor se esquivou de uma maneira bastante conveniente. E vou usar uma palavra que o senhor usa muito, convenhamos. Presidente, convenhamos, 600 mil mortos não são obra do acaso. Um presidente ameaçar não cumprir decisões do Supremo não é algo trivial ou perdoável. Essa
gente que apareceu na rua não brotou por geração espontânea. Ela foi colocada lá por convocação pessoal do presidente da República, inclusive dentro do Palácio da Alvorada, em sucessivas vezes. O filho do presidente da República estava presente quando os caminhoneiros avançaram sobre o bloqueio da Polícia Militar no dia 6 de setembro, o que fez o ministro Luiz Fux ligar para o Comando Militar e exigir providências. Portanto, esse estado de quase se chegar à beira de uma ruptura institucional não foi uma brincadeira, nem uma obra do acaso. Não existe uma complacência, uma condescendência excessivas das instituições e também da parte do senhor para com um presidente que não está se mostrando um democrata? Não, o primeiro ponto, né, Vera, é que eu não tenho nenhum poder para, digamos, ser complacente ou não. Eu estou inteiramente fora da vida pública. Estou sendo homenageado hoje aqui, nos 35 anos, né, para conversar com vocês e tem sido muito produtivo. Em segundo lugar, eu não estou defendendo o presidente Bolsonaro. O que eu defendo é algo que eu defendi ao longo do tempo. Você acompanhou minha carreira, você sabe que eu defendi sempre uma certa harmonia. Harmonia entre os poderes, por exemplo, não é? E digo sempre, toda vez que há uma desarmonia entre os poderes, o que há é uma inconstitucionalidade, porque a soberania popular, quando criou o Estado, ou recriou o Estado brasileiro, disse, olha aqui, vocês vão trabalhar em harmonia. Toda desarmonia é inconstitucional. O que eu digo agora, neste momento, se você me perguntasse, talvez, há um ano atrás, talvez eu dissesse, olha, talvez fosse o caso de começar o impedimento. Neste momento, por isso que eu falei da questão temporal, né? Neste momento é que eu acho um pouco inconveniente. Eu nem entro no mérito, se você me perguntar, mas ele fez bem em dizer que desobedece a decisão do Supremo? Ora, isso lá no artigo 84, 85 da Constituição está dito que é caso de crime de responsabilidade, não há a menor dúvida, não é? Apenas o problema, por isso que eu enfatizei muito a história de que o julgamento do impeachment é um julgamento político, não é um julgamento jurisdicional. E sendo político, o problema de conveniência. Você veja, os pedidos de impeachment não entraram agora, né, Vera? Entraram há mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, começou há muito tempo, os pedidos de impedimento. E eles não foram processados. Agora, você veja, hoje a CPI, por exemplo, a CPI está apurando uma série de fatos, dentre os quais, evidentemente, esta eventual incúria em função dos 600 mil óbitos. Isso tudo será remetido, ou seja, faço um pequeno corte, para dizer que o sistema normativo brasileiro, ele prevê todas as hipóteses. Então, vamos tomar o caso da CPI. A CPI deve ter levantado dados e mais dados, eu não acompanhei, e vai remeter ao Ministério Público. O Ministério Público vai propor as ações que podem, inclusive, gerar, ao final, impedimento do presidente, não é? Então, o sistema normativo dá conta disso, não é? Presidente, como o senhor avalia a atuação do STF ao longo do governo Bolsonaro? O senhor concorda com a avaliação do Bolsonaro de que o STF não deixa ele governar ou que toma decisões calculadas para favorecer Lula, que é o maior adversário político dele? Não concordo. Não concordo pelo seguinte, porque o Supremo Tribunal Federal, primeiro que a jurisdição é uma coisa inerte. A jurisdição só age se for provocada. E veja, quem mais provoca o judiciário é o Poder Legislativo. Convenhamos, são presidentes de partidos, são líderes, até legitimamente, às vezes não solucionam as questões internas do Legislativo e vão no Supremo. O Supremo, que não é um poder que age por conta própria, provocado, ele tem que dar uma decisão. Ele acaba dando decisões. Às vezes são decisões que não satisfazem o próprio postulante ou não satisfazem terceiros. Mas esse é o sistema, Diogo, que está montado no Brasil. Você, diante de dúvida, você vai ao judiciário. E o judiciário, ora ele decide literalmente, quer dizer, às vezes a interpretação é literal, ora ele decide sistemicamente, quer dizer, ele examina o sistema constitucional e decide. De modo que eu sou contra essa coisa de dizer que do chamado ativismo judicial, né? Não existe isso, não. O Supremo age provocado. Mas esse presidente tem uma exceção nessa escrita de o Supremo ser um órgão sempre inerte, né? Ele, no início, ainda no primeiro ano do governo, foi aberto de ofício um inquérito, chamado Inquérito das Fake News, que gerou muita controvérsia. Escolhido o relator, foi feito
entre o presidente do Supremo e o relator. Por meio desse inquérito, algumas medidas controvertidas foram tomadas, inclusive contra a liberdade de expressão, ou supostamente contra a liberdade de expressão. Como é que o senhor vê justamente esse ponto, que é um ponto importante da crítica do lado bolsonarista? Olha, você sabe que um dos fundamentos para a interação dos poderes é exatamente que cada poder tem o seu regimento próprio, suas competências próprias, seu orçamento próprio, sua administração própria, entre os quais, reitero, ele edita o seu regimento interno. Ora bem, mais uma vez eu digo aquilo que eu disse há pouco à Vera, o sistema normativo resolve esse assunto, porque está no regimento que se houver uma agressão ao Supremo ou a membros do Supremo Tribunal Federal, pode-se instaurar o inquérito. É evidente que todo mundo diz, mas isso não pode, porque tinha que começar pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mas há uma regra que excepciona essa hipótese, que é a regra do regimento interno. Por isso que, no particular, acho que foi até era presidente o Toffoli, né? Toffoli. Sim, Toffoli designou de o ofício. Alexandre, o ministro Alexandre. E o Alexandre foi designado pelo presidente e o relator. Baseado no regimento. Ou seja, o que nós precisamos no Brasil, com a devida licença, é começar a perceber como funciona o sistema normativo, né? Como é que funcionam essas coisas. Portanto, tem amparo, a meu modo de ver, este inquérito que foi aberto, né? Presidente, a gente falou muito sobre o pós-7 de setembro, mas eu queria saber a avaliação do senhor sobre o 7 de setembro. A Vera lembrou aqui que não foi um movimento espontâneo, que subitamente apareceram milhões ou centenas de milhares de pessoas nas ruas. Foi um movimento que o presidente convocou durante um longo período, em que havia muita estrutura, carro de som, enfim, toda uma estrutura física também relevante. E existem algumas hipóteses, né? Algumas pessoas acham que o presidente gostaria efetivamente de provocar uma ruptura institucional e aí mobilizar as polícias militares, enfim, tá? Essa é uma das teses. Acho que existe também um aspecto que ele é alvo de mais de 100 pedidos de impeachment e ele ali demonstrou inegavelmente uma força popular. Ele tem uma parte numerosa da sociedade, ainda que seja minoritária, segundo todas as pesquisas, que está com ele. Queria saber qual a análise do senhor sobre o 7 de setembro. O que o presidente Bolsonaro quis ao convocar uma massa de manifestantes nas ruas e demonstrar força e aí, enfim, fazer todos os ataques que ele fez às instituições. É a mesma crítica, viu, Paulo César, que eu fiz à história das campanhas eleitorais antecipadas. De alguma maneira, ele quis também, que ele está, ninguém vai negar isto, né? Ele está num permanente trabalho pela reeleição, não é verdade? A mesma crítica que eu fiz lá atrás, eu faço a esse movimento. Como faço aos movimentos? Porque também vamos pensar no seguinte, você não pode pensar que só um grupo pode convocar movimentações populares. O outro grupo também tem o direito de convocá-los, né? E é verdade, você tem razão. Naquele período, argumentava-se muito que talvez a polícia ou as polícias militares, né, estariam dispostas a, até vou exagerar talvez um pouco, mas isso aconteceu, dizia-se que talvez aquilo fosse oportunidade para um golpe. Não é verdade? E não houve isso. Até curiosamente, o movimento foi pacífico. Ele poderia deixar de ser pacífico se não houvesse, digamos assim, aquela declaração que afinal acabou sendo construída. Daí talvez o movimento se convertesse num movimento agressivo. Mas no dia do movimento, o movimento foi pacífico. Não houve invasão de prédio, não houve absolutamente nada. Mas houve como um certo avanço seguramente sobre bloqueios da PM e do DF, que estava fazendo a guarda da Praça dos Três Poderes. Os manifestantes passaram para além do bloqueio que a PM havia feito, a princípio sem muita resistência. Eu vou dizer a você, Vera, isso aqui acontece com frequência no Distrito Federal. Eu dou exemplo do meu governo. Houve um dado momento que aquela coisa, marcharam pessoas para lá, a história do Fora Temer, essas coisas assim. Houve um movimento, muita gente lá. A PM, você sabe que eu tive que decretar uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, convocando o Exército porque eles estavam tentando invadir o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, não é? E a Polícia Militar se acomodou naquele período. É interessante, é um fenômeno curioso lá em Brasília, não sei o que acontece, não é? Menina, talvez isso. Brasília. Presidente, queria falar um pouquinho sobre a presença dos militares no governo Bolsonaro, né?
A história do país mostra que os militares, quando se misturam à política, eles demoram a sair, né? Tivemos lá mais de 2 décadas lá de ditadura, agora eles se esparramaram ali no governo Bolsonaro. Num próximo governo, não se elegendo o presidente Bolsonaro, a senhora acha que vai ter muito trabalho para tirar os militares da política? Olha aqui, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu tive muita convivência com os militares, não só na presidência, mas na vice-presidência, quando o presidente da Câmara, né? O que eu posso dizer a você, em várias reuniões que eu tive, é que eles são rigorosamente cumpridores da Constituição Federal, primeiro ponto. O segundo ponto, e este é um ponto político, eles não querem jamais repetir 64. Eles não têm o menor interesse em fazer isso. Terceiro ponto, realmente hoje a afirmação é que há muitos militares no governo, né? Eu não sei, talvez isso tenha sido o seguinte, viu, Andressa? Talvez por ele ser militar, não é? E ligado às forças militares, ele leva, digamos, pessoas que ele conhece, com que ele convive, né? Como, mais modestamente, no meu tempo, eu trouxe muitos advogados, né? Eu sou da área jurídica, é mais ou menos natural. Mas não significa que os militares tomaram o poder neste momento, né? Significa que estão cumprindo uma função civil. Eu acho que quem entrar vai levar as suas pessoas de confiança e, portanto, vai modificar todo esse quadro. Não haverá resistência. Presidente, eu gostaria que o senhor frisasse aí uma das respostas que o senhor deu há pouco sobre o time do Congresso abrir ou, ao menos, analisar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que o Congresso perdeu, então, esse time, levando em consideração que o senhor já passou por essa cadeira de presidente da Câmara 3 vezes, que é o papel, a figura aí na República, quem dá o play de um eventual processo de impeachment. Se o senhor fosse o presidente da Câmara hoje, o senhor teria dado, então, esse play? E se o senhor acha que tem de haver prazo para essa análise, como se discute no Supremo? Hoje não há prazo, né? Hoje não há prazo. Eu confesso a vocês o seguinte, o impeachment, se me permite a expressão livre, pegou moda no Brasil. Você sabe que desde o governo Itamar, podem fazer esse levantamento, houve inúmeros pedidos de impedimento. Eu fui presidente da Câmara 2 vezes no governo Fernando Henrique, até há poucos dias participando de um encontro com presidentes, né? Eu até brinquei, eu disse, presidente Fernando Henrique, tinha muitos pedidos de impedimento e eu arquivava, mas eu decidi, eu arquivava os pedidos de impedimento, né? Depois eu fui no caso do presidente Lula, período do presidente também, de igual maneira, havia pedidos de impedimento que eu examinava e acabava arquivando, né? Acho que se pode criticar, observar, é o fato de não ter uma decisão. Eu acho que ter uma decisão seria uma coisa importante. A decisão foi não decidir, né? Ali na Câmara. Que é uma decisão política. Por isso que eu estou falando do julgamento, que é um julgamento político desde o início, não é só durante o julgamento. Mas o senhor acha durante que o seu deveria haver um processamento. prazo ou um rito para que ele analisasse ou essa... Olha, eu acho o seguinte, que se houver, precisa uma emenda constitucional, né? Você precisa ter uma emenda constitucional fixando um prazo para o presidente decidir sobre a matéria, arquivar ou mandar processar. Não seria inútil, não. Eu acho que sobre as decisões... as coisas vão acontecendo. É interessante, há uma teoria chamada fato, valor e norma, né? Quer dizer, há certos fatos que vão sendo tão valorizados que, num dado momento, vira norma. Ora, nesse momento, essa história do impeachment, se não mudar o sistema de governo, né? Porque eu pleiteio muito, acho que faço um bem para o país, pleitear a mudança do sistema de governo para evitar esses traumas institucionais. Agora, se não houver isso, eu acho que o fato foi tão valorizado nesse momento que muito provavelmente se transforma em norma fixadora de prazo. Diga, Vinícius. Não, falando sobre doenças institucionais ou problemas, doenças é demais, mas problemas institucionais que podem afetar a governabilidade do próximo presidente ou mesmo do atual, a questão de o Congresso ter ganho terreno sobre o Executivo nos últimos, 10 anos, com emendas que são de execução obrigatória e com essa novidade bastante peculiar das emendas de relator.
o presidente da República não está ficando com pouco espaço para atuar, para fazer a sua coalizão também? Ele não está ficando muito refém desse jogo miúdo do Congresso, que é um jogo sempre particularista, e o presidente tem a obrigação de olhar o conjunto, o bem comum, enfim, esse é o sistema brasileiro. Mas esse desenvolvimento nos últimos 10, 15 anos me parece que está deixando o presidente da República sem espaço para governar. Como resolver isso, se é que o senhor concorda com esse diagnóstico? Ainda bem que acontece isso, viu, Vinícius? Porque sabe que o contrário seria o presidente ter tais e tantos poderes que quase se equivaleria a uma espécie de, numa expressão livre, quase um ditador. E quando você lê a Constituição brasileira, não esta como as anteriores, você verifica que quem governa não é o Executivo. O Executivo é que no Brasil nós temos uma imagem de que o presidente pode tudo e não pode. Se ele não tiver apoio do Congresso Nacional, não governa. Você veja, vou dar exemplos triviais. Você é presidente da República, você manda uma proposta de emenda constitucional. Precisa ter apoio do Congresso. Você edita medida provisória, tem que converter em lei. Se não tiver apoio do Congresso, não aprova, você edita normas, você precisa do Congresso. Ou seja, quem governa o país é o Executivo juntamente com o Legislativo. Eu só tive sucesso, estou sendo imodesto aqui, né? Eu só tive sucesso no meu governo porque eu cumpri os desígnios constitucionais. Eu trouxe o Congresso para governar comigo. Você deve se recordar que eu não tinha uma reunião de líderes em questões difíceis, teto de gastos públicos, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, moralização das estatais. Eu tinha o presidente da Câmara e o presidente do Senado sentados ao meu lado. Ainda bem que é assim, porque isso é que fortalece a democracia. Presidente, se você der muito poder a um centralizador, a um presidente, você caminha para um sistema autoritário. Presidente, mas acho que o que está ocorrendo no Congresso não é de hoje, mas agora tem essa novidade do orçamento secreto, se convencionou chamar assim, é o toma lá da cá. Então, nesse sentido, o senhor não acha que também é uma distorção da democracia? Na medida em que para o presidente aprovar algo no Congresso, ele precisa comprar o Congresso, e aí é um grupo do Congresso, e isso fortalece... Eu tomo a liberdade de discordar dessa afirmação que ele compra o Congresso, né? O que acontece é o seguinte, Anderson, hoje você tem primeiro as emendas impositivas. Você tem que necessariamente liberar as emendas impositivas. No geral, eu sei como é isso. O deputado... Eu não estou falando dessas, hein, presidente? Perdão? Eu não estou falando das impositivas que todos os parlamentares têm direito, mas são essas emendas de relator que um grupo de parlamentares tem direito porque... Isso eu sou contra. Aceita as regras ali de apoiar o governo em troca de ter esse dinheiro. E hoje o que a gente está assistindo no país é trator para tudo quanto é lado. E a prioridade do país, que deveria ser vacina, virou compra de trator. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Entendi. Esse uso do dinheiro, acho que no governo do senhor também teve liberação de emendas para aliados políticos. O que está ocorrendo agora é um escândalo sem proporções, porque essas emendas não são rastreáveis, né? Então, nesse sentido, isso distorce a democracia? Não, confesso a você que aí eu sou contra. Eu não tive orçamento secreto no meu governo, não. As coisas eram muito transparentes. De fora a parte, as emendas impositivas, muitas vezes nós liberávamos, porque vinham governadores, vinham bancadas estaduais, vinham deputados, senadores, para pleitear verbas para os estados ou para os municípios. E não é sem razão, viu, Andressa, aproveitando a sua pergunta, que, veja bem, nos dias atuais, vamos pôr os pés no chão, não é? O deputado, senador, quando vai pedir voto para a reeleição, ele diz, olha, lembra, eu trouxe as verbas tais e quais aqui para o município, etc. Ora bem, se nós caminhássemos por semipresidencialismo, em que o legislativo passa a ser também executor, quando ele fosse buscar voto, ele diria, olha aqui, eu governei bem. Ou se ele fosse da oposição, ele diria, olha, eu me opus adequadamente. Por isso que eu insisto muito na mudança do sistema de governo. Porque, de fato, você veja como as coisas vão caminhando. Você tem as emendas impositivas e muitas vezes você tem que acolher certos pleitos. São pleitos fundamentais. Você sabe que, no meu caso, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, houve um dado momento, Andressa, que para realizar as Olimpíadas, eu liberei 3 bilhões de reais, porque senão não teríamos Olimpíadas no Brasil. Quem é que ia pleitear isso? Era o governador, os deputados estaduais, os deputados federais,
os senadores, afinal, são os representantes dos estados. Eu não acho que há exatamente uma compra. Agora, se me permite dizer, essa coisa do orçamento secreto, emendas de relator, isso de fato eu acho que é um equívoco. Mas presidente, um equívoco. Essa relação que o senhor fala sobre governar junto com o Congresso, que é claro para todos nós a necessidade de você formar maioria, isso, o formato como se estabeleceu. O senhor, por exemplo, tem um bom exemplo. Alguns ministros da presidente Dilma eram ministros dela até a antevéspera do impeachment, no dia seguinte eram ministros do senhor. Vários partidos que governavam com ela, no dia seguinte governavam com o senhor, no momento de divisão total da sociedade brasileira. Essa relação fisiológica, as emendas de relator são algo muito sério, né? São mais de 10 bilhões de reais entregues para parlamentares fazerem obras que não são estruturantes, embora sejam importantes nas suas bases. Mas essa relação entre Congresso e partidos políticos, notoriamente os do Centrão, não são um dos fatores essenciais da rejeição social ao Congresso, à classe política, a esses altos níveis de impopularidade da classe política que a gente observa em todas as pesquisas eleitorais? É muito provável, viu, Paulo Celso? Você tem razão nas premissas. Agora, convenhamos, muitas vezes se diz assim, vamos pegar essa história do tal Centrão, né? As pessoas dizem, o presidente não deveria admitir, vamos dizer assim, indicações desse chamado Centrão. Se é assim, por coerência, o presidente deveria dizer, olha aqui, eu não quero o voto dessa gente, não. Ele já começaria perdendo uns 100, 120 votos saída, não é? Lá no Congresso. Você soma isso à oposição, imagine como é que o presidente vai governar. Primeiro ponto, eu não tenho esse preconceito. Segundo, as pessoas que lá chegaram, não chegaram levados por uma centelha divina. Chegaram por uma expressão da Constituição que diz, todo poder pertence ao povo. Então, quem chega lá vai levado pelo povo. O que se pode verificar, ou pregar, divulgar, alardear, é o seguinte, olha aqui, você precisa escolher melhor. Né? Então, esse pessoal que está lá não serve. É por isso que, aliás, o sentido de república é isto, né? Sentido republicano significa temporariedade de mandatos, diferente da monarquia, que é vitalícia. É que termo republicano hoje, fulano deu um espirro republicano, tudo virou republicano. Né? Lamento dizer, é que as pessoas não lidam com conceitos, não é verdade? Então, quem está lá chegou levado pelo voto popular. Então, qual é a solução? Chegar na próxima eleição e modificar, não é? Então, eu volto a insistir. Quando alguém leva... O problema é que o Congresso foi muito renovado na última eleição e parece que depois que chega lá... Aí houve... foi renovado em função da eleição do presidente. Sim. Na verdade, foi isso, né? Mas depois as práticas vão se repetindo, né, presidente? Mas isso, olha, nós estamos aqui conversando, né? Nós estamos dizendo isso, vocês estão dizendo isso para milhares de espectadores que certamente estão assistindo. Aí tudo depende de uma pregação. Essa pregação vai se estabelecendo no meio popular. Mas eu acho que o povo hoje, mais do que nunca, ele começa a acompanhar muito a atividade política. Eu acho que há um acompanhamento mais sério, especialmente em função das redes sociais. Presidente, acho que está acontecendo isso, né? Presidente, o senhor já disse que não gosta da antecipação da conversa eleitoral, mas é um fato concreto, está dado, está acontecendo, né? Dos nomes que estão aí apresentados como possíveis candidatos para 2022, qual, na sua opinião, tem mais chance de atrair os votos de quem não quer nem Lula nem Bolsonaro? É difícil dizer também, viu, Diogo? Pelo seguinte, até vou fazer um comentário aqui. Durante um bom período, eu achei que os partidos lançariam pré-candidatos para que, afinal, se escolhesse uma candidatura, não é? Tendo em vista a história da polarização, da radicalização, não é? Um candidato seria escolhido. E quando eu digo isso, eu digo interessante, não é em homenagem à candidatura, é em homenagem ao eleitor. Porque o eleitor, se ele não quiser um dos polarizados, não é? Ele diz, eu quero uma opção, nesta opção. Até ele pode dizer, eu quero um dos polarizados. Se for eleito, muito bem, toma posse e governa. Então, homenagem ao eleitorado, não é homenagem ao candidato. Agora, o que está acontecendo no presente momento, eu pelo menos verifico, talvez esteja equivocado, mas eu verifico que alguns que estão sendo cogitados serão candidatos de qualquer maneira. Não é? Eu vejo o candidato lá do Ceará,
já é candidato, não tem essa história. Candidato lá do Ceará é o Ciro Gomes? Ciro Gomes. Não, logo se vai vê ser que é o candidato. seu predileto. Agora, no PSDB, quem for eleito, quem for escolhido na prévia, seguramente será candidato. E tem outros 2 ou 3 que também se lançam como pré e candidatos. Então, vai atomizar o voto na chamada coluna do meio, terceira via, né? Isto vai manter o quê? Vai manter a polarização. Esta é uma avaliação que eu faço no presente momento. Posso estar enganado, o tempo é que vai dizer, né? Vamos desdobrar esse assunto também na volta do intervalo, mas agora vamos para mais uma interrupção. Voltamos já já com Roda Viva. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, o senhor falou do caráter reformista que tiveram seus 2 anos e alguns meses de mandato. Uma dessas reformas foi a que instituiu o teto de gastos federais. E essa questão do teto está em constante discussão no país, porque, ora, o teto é premido por questões como o Fundeb, que depois ficou fora do teto, e agora, de novo, a questão dos precatórios, que não cabe no teto. Está se estudando um puxadinho ao teto para que caibam os precatórios e para que haja um jeito de pagá-los. O senhor acha que essa engenharia foi mal desenhada e ela precisará ser revista, ou o senhor segue defendendo o teto como uma âncora importante para o ajuste fiscal brasileiro? Ela foi muito bem desenhada, viu, Vera? Pelo seguinte, ela parte de uma concepção muito frugal, que é o seguinte: ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. Ora, o país também não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Você percebe que o prazo dessa emenda constitucional é de 20 anos, sendo certo que ela poderia ser revista, vir a ser revista no 10º ano. Há o fundamento de que talvez em 10 anos você consiga empatar o que arrecada com aquilo que gasta. Primeiro ponto. Segundo ponto, a própria emenda constitucional, ela prevê, ela tem uma válvula de escape que é para os casos de calamidade pública ou comoção interna. Um parágrafo da emenda constitucional remete ao artigo 167, parágrafo 3º, se não me engano, da Constituição Federal, que permite os chamados créditos extraordinários. Então, vamos dizer, nesse caso da pandemia, que é uma calamidade, você não precisa sair do teto, você vai ao artigo 167, está prevista na emenda do teto constitucional. Agora, esta questão dos precatórios é um pouco mais delicada, porque você não pode tomar isso como crédito extraordinário para poder pagar os precatórios. Agora, quero dizer o seguinte, que o governo tem que achar uma fórmula, porque você veja, o precatório, ele deriva de um preceito constitucional relevantíssimo, que é o direito à propriedade. Então, vou figurar mal aqui, vamos dizer que eu venda para você um imóvel e você me diga, olha, eu vou pagar em 5 meses, daqui no 5º mês. Chega no 5º, não, agora só vou pagar daqui a 20 meses. Quando chegar no 20º, você diz, só vou pagar daqui a 30 meses. Ora, eu estou figurando essa hipótese, porque também assim, você vai ao judiciário e num dado momento há uma sentença transitada em julgado e a expedição do precatório que entra numa ordem de prioridades. Então, isso é recompensa pelo direito de propriedade, não é? Eu acho que o Congresso Nacional que tem que dar uma solução para isso. Eles estão tentando até uma emenda constitucional, não é? Fora do teto. Porque o teto, viu, Vera? O teto, eu quero ressaltar esse ponto, a vantagem do teto é que ele dá credibilidade fiscal interna e internacional, não é? Porque você vê que o teto, ele é limitativo do próprio presidente da República. O presidente não pode estar praticando medidas populistas, porque ele tem uma limitação, que é a limitação de teto de gasto. Eu acho que foi muito bem desenhado. Presidente, em agosto de 2016, o senhor fez o seu primeiro pronunciamento como presidente do Brasil. Recordar é viver, né? Chegar ali, ouvir as suas palavras como o presidente do país, em que o senhor diz que a decisão que o levou a essa cadeira foi do Congresso Nacional de maneira democrática e transparente.
E me chamou a atenção que o senhor ainda deixou uma mensagem para o seu sucessor. Obviamente, a gente não imaginava naquela ocasião que o eleito seria o presidente Jair Bolsonaro. O senhor disse que iria entregar um país reconciliado, pacificado e em ritmo de crescimento. O que aconteceu de lá para cá? O senhor acha que isso aqui foi destruído no governo de Jair Bolsonaro ou houve um insucesso desse ideal ainda no seu governo, em especial sobre o aspecto da pacificação, porque foi o Brasil que o senhor entregou que elegeu o governo Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, você fez uma frase que serve de mote aqui para a minha resposta, né? Eu entreguei um país pacificado. Sabe por quê? Porque você se recorda que houve uma oposição ferocíssima, né? Ilegítima. Até interessante, eu não achava ilegítima a oposição. Os que perderam o poder se opunham. Nada mais natural. A única coisa é que eu não protestava contra o protesto, porque eu era governante do país, eu era presidente da República. Então eu dizia, a oposição cabe opor-se, a mim cabe governar. Acho que vocês não viram jamais uma palavra minha de agressão à oposição política que se fazia. Depois, você sabe que houve uma oposição institucional para me derrubar do governo. Houve uma coisa forte, solene, poderosa para derrubar o governo. Não é? Aliás, questões que foram levadas adiante por uma conjugação de esforços de uma entidade pública, que é a Procuradoria, mais outras figuras, né? E que hoje estão destruídas pelo Poder Judiciário. Mas houve tudo isso e eu não protestava. Eu protestava juridicamente, única e exclusivamente juridicamente. Portanto, eu segui na linha da pacificação do país. Primeiro ponto. Segundo ponto, fiz reformas fundamentais. Convenhamos, mexer em direito do trabalho é um vespeiro. Nós fizemos, Basília, por diálogo. Você percebe que não houve uma greve depois da reforma trabalhista, não é? Porque o meu ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, ele visitou as federações de serviços, indústrias, sindicatos. Quando nós mandamos o projeto para o Congresso, falaram 4 ou 5 representantes dos empregados, 4 ou 5 representantes dos empregadores. Veja o diálogo da tal pacificação, não é? No teto de gastos públicos, convenhamos, é uma limitação para os próprios parlamentares, que nós dizíamos há pouco que os parlamentares querem verbas, né, para mandar para os seus municípios, pois aquilo foi aprovado numa segunda-feira, na madrugada de um feriado. Terça-feira seria feriado. Foi aprovado por grande maioria no Congresso Nacional. Mexer na Previdência Social é outro vespeiro. Nós mexemos. Aliás, até eu conto a vocês que numa das primeiras reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, alguém se levantou e disse assim: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. Não é verdade? O que ele quis dizer foi o seguinte: olha, como o senhor não tem viso, não tem objetivo eleitoral, faça o que o Brasil precisa. Hoje, por exemplo, eu sou radicalmente contra a reeleição. Eu acho que deveria aumentar o prazo, porque o sujeito, quando entra, senta naquela cadeira, ele imediatamente começa a campanha pela reeleição e não quer mexer em certos temas. Nós entregamos um país arrumado e fizemos uma transição muito pacífica. Você sabe que o Padilha, lá na Casa Civil, com o pessoal do presidente eleito, eles se organizaram durante 3 meses para fazer a transição. Agora, depois, veio a pandemia, que confundiu a Presidenciagem popular. Veio um outro estilo, um estilo mais, digamos assim, diferente do meu. Um estilo mais, talvez vamos dizer, mais, assim, impositivo, né? Que criou problemas. Combativo. Porque você não pode, bélico. como presidente da República, você não pode se envolver com os acontecimentos. Se você se envolve com os acontecimentos, você os agrava. Não é? E eu acho que o que houve muito nesse governo foi o envolvimento. Presidente, o senhor reputa o presidente Jair Bolsonaro como um democrata? Eu acho o seguinte: ele não tem outra solução. Nem entro no plano subjetivo dele. É que as instituições democráticas, viu, Vera, elas se fortaleceram de uma tal maneira, há uma consciência democrática no país, e isto inclui as Forças Armadas, que não é possível o sujeito pensar numa coisa não democrática. Eu não sei o que se passa na cabeça deles, não sei dizer, mas se ele pensa naquilo que se chamava golpe no passado, ou um sistema autoritário, tira da frente, ele não consegue. Diga, Andressa. O senhor estava falando da impopularidade, né, na resposta para a Basília, e haja impopularidade, né? Você terminou o governo com
recorde de impopularidade Graças entre a Deus. presidentes. É verdade, porque eu pude fazer o que o Brasil Mais esperava. próximo do zero. É verdade. Mais próximo do zero. Nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro está experimentando, né, uma impopularidade agora, as pesquisas estão mostrando isso, até uma inviabilidade eleitoral. Comparando os dois casos, hoje a gente já vê hashtag Volta Temer, já está o pessoal no Twitter até querendo colocar o senhor no Supremo, nem poderia por conta da idade, se especula candidatura à presidência. O senhor acha que o presidente Bolsonaro pode reverter essa impopularidade que a gente está assistindo, se tornar um candidato eleitoralmente viável? Desculpa me alongar um pouco, mas acho que é importante. Também tem um grupo de direita ali que está avaliando que é melhor você apostar em qualquer pessoa que derrote o PT, que impeça o PT de ganhar as eleições. E nesse contexto, o senhor estaria em que lado da história? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa história do volta Temer, fica Temer e tal, é, na verdade, um reconhecimento ao meu governo. É assim que eu vejo todo esse movimento que você acabou de mencionar. Em segundo lugar, eu não sei se ele consegue recuperar a popularidade, porque, convenhamos, eu acredito em pesquisa para os dias atuais. Eu não acredito nesta pesquisa para a véspera da eleição. Não é? Você veja que nós tivemos casos em que a pesquisa no sábado era uma determinada e na boca de urna deu outro resultado. Então, a pesquisa de hoje não é pesquisa daqui 10 Eu estou me meses. referindo à avaliação do governo, né? Que aí a gente pode falar desse retrato atual. Hoje a pesquisa mostra uma... Pronto, claro. Agora, vamos supor que a economia melhore, que o presidente e o grupo dele elabore um outro discurso, não é? Não é improvável, porque, convenhamos, militância ele tem, não é verdade? Convenhamos, no Brasil, eu faço uma análise muito serena e, penso eu, muito objetiva, para mostrar que no passado quem tinha militância era o PT, PSOL, PCdoB, né? Tinha militância. Os outros partidos não tinham militância, né? Tinham adeptos, mas não tinham militância. O grupo do Bolsonaro é o outro grupo que tem militância, não é? Vocês acabaram de dizer que ele levou muita gente para a rua, ou seja, tem militância. Então, pode acontecer deste quadro mudar. No quadro atual, realmente é desfavorável a ele. Não tenho dúvida. Presidente, tem uma série de análises feitas, livros já publicados sobre por que nós chegamos aonde chegamos na crise atual, especialmente na crise política, ao ponto de eleger um presidente de extrema-direita. Acho que é, de certa forma, consensual que isso é fruto de alguns erros cometidos pelos principais partidos que polarizavam a eleição desde 94, né? PT e PSDB foram envolvidos na Lava Jato, houve a crise econômica do governo Dilma. O senhor, no entanto, era vice-presidente da República, líder do maior partido do país naquela época, foi presidente da Câmara 3 vezes, é um símbolo do parlamento ali. O senhor faz alguma meia-culpa sobre o seu papel ou o papel do seu grupo político na condução do processo que levou o Bolsonaro ao poder? Não. Não faço porque você sabe que eu não participei da campanha, não é verdade? Eu não tive candidato, digamos assim. Foi um governo, para não mentir, o nosso candidato era o Meirelles, que foi quem me ajudou enormemente na economia, né? Nós recuperamos a economia do Brasil. Eu recordo a vocês que quando nós assumimos o governo, ainda interinamente, em maio de 2016, o PIB era negativo em quase 4%. 1 ano e 3 meses depois era positivo em 1,3%. Então, nós tínhamos como candidato o Meirelles. O meu candidato era o Meirelles. Não era o Bolsonaro e nem o outro, né? Não deu certo, não deu certo. Não é? Mas o que nós fizemos? Cientes e conscientes do que diz a Constituição, quando ele ganhou a eleição, muito bem, vamos fazer a transição. E nós fizemos a transição tranquilamente para o governo Bolsonaro. Agora, reitero, não era meu candidato, né? Certo, com isso, então, a gente fecha esse terceiro bloco, que é um pouco mais curto, mas eu volto com o Vinícius e o Diogo. No próximo bloco, a gente continua com a entrevista com o presidente Michel Temer. Não sai daí. Bradesco, experimente o futuro.
Estamos de volta com o Roda Viva e a pergunta agora é do Vinícius Mota. Vinícius, por favor. Presidente, nós estamos entre várias situações inusitadas que estamos vivendo, é um impasse na apreciação do nome do candidato a ministro do Supremo, André Mendonça, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senhor que se transformou num conselheiro-geral da República, que conselhos daria para o presidente da República? Retire o nome, afinal a gente tem um candidato que agora se assumiu como porta-bandeira de um tronco de denominações religiosas que é incomum para um tribunal leigo. Ou vá em frente, presidente, tope a disputa. E o que o senhor diria também para o senador Alcolumbre? Olha, eu não sou conselheiro do presidente, não, viu? Eu quando muito, eu dou palpite quando sou chamado e dou palpite em função do Brasil. Aliás, quantas vezes me chamarem para gestos... ex-presidente não decorativo. Não decorativo, exatamente. Você sabe que quantas vezes me chamarem para auxiliar o Brasil nessa tese da paz, da pacificação interna, da harmonia dos poderes, do cumprimento da Constituição, eu vou em frente. Então vamos auxiliar o ministro. Hein? Vamos auxiliar o André Mendonça. O que o senhor faria nisso? Não, eu não saberia dizer. O André Mendonça eu o conheço, ele trabalhou comigo até, ele estava no meu governo, né? Ele tem condições jurídicas para ser ministro, naturalmente. Agora, esta é uma questão também política. O Senado pode recusar o nome dele. Eu acho que, não sei, é palpite que eu dou aqui. Eu acho que fica difícil para o presidente, a essa altura, retirar o nome, percebe? Como muitas vezes eu vejo. Eu não acho fácil. Entretanto, se o Senado não aprovar, não é? Daí, muito bem, o presidente fica livre para designar. O senhor acha possível o Senado não aprovar? Aconteceu uma vez só no governo Floriano, lá atrás. Acho que foi com um médico até, se não me engano. Barata Ribeiro. Barata Ribeiro. Presidente, saindo um pouco desse assunto da crise política, o senhor disse numa entrevista em abril que fez um parecer jurídico para a empresa Huawei, empresa chinesa de tecnologia, sobre o leilão do 5G. Uma reportagem da revista Cruzoeste, fim de semana, diz que a sua relação com a empresa vai além desse parecer jurídico. Eles dizem, por exemplo, que o senhor tem um contrato com uma empresa de relações governamentais que, por sua vez, presta serviço para a Huawei. Não há nada de errado com relações governamentais ou, como se chama também, lobby, né? Desde que seja feito de maneira transparente. Eu queria saber o seguinte, o senhor faz lobby para a Huawei ou, em outras palavras, o senhor fez contatos com agentes públicos sobre temas de interesse da empresa chinesa? Eu dei um parecer, viu, Diogo? Você sabe que eu sou da área jurídica, né? E eu tenho que sobreviver. E como eu estou no meu escritório, eu retomei a advocacia modestamente e tenho sido procurado para pareceres. Não foi só para ele que eu dei, não. Dei outros pareceres e dei para a Huawei, né? Aliás, dei, na verdade, para uma empresa que presta serviços para a Huawei, né? Até se me dissessem, olha, a Huawei está procurando os seus serviços advocatícios, até que eu faria com muito gosto, porque profissionalmente é perfeitamente possível, mas não é isto que acontece, né? E eu, evidentemente, não faço lobby, não. Eu me lembro que alguém, um colunista, não me lembro quem, Temer foi contratado para fazer lobby, eu não faço lobby, não tenho contato com ninguém. Dou pareceres, isso não há dúvida, dei para eles. Dei legitimamente e acho que o governo estava resistindo um pouco, a meu modo de ver, indevidamente e inconstitucionalmente, porque tentava eliminar alguém que poderia participar de uma licitação, né? Das 7 ações penais a que o senhor respondia, quando ainda estava no cargo, depois que deixou, o senhor foi absolvido em 3. 17? Não, 7. 7. Eram 7, o senhor foi absolvido em 3. 2 foram anuladas pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma tem um habeas corpus trancando a ação em relação ao senhor, em definitivo. E uma aguarda um julgamento de um HC no STJ. Então, no momento, o senhor não responde a nenhuma dessas ações. No entanto, o senhor foi preso 2 vezes no bojo de um desses processos que corria no Rio de Janeiro e que o ministro Alexandre de Moraes entendeu de uma maneira muito análoga à do ex-presidente Lula, que havia ali um problema de competência, que o Rio de Janeiro não era competente para julgar o senhor. Que balanço o senhor faz dessa saga judicial que o senhor enfrentou? E para a população, o entendimento diante disso é de que o senhor foi injustiçado ou de que no Brasil tudo acaba em pizza para poderosos?
Olha, em primeiro lugar, eu não fui preso, viu? Eu fui sequestrado pelo poder público, num gesto de uma indignidade jurídica absoluta. Eu até aproveito a sua fala, viu? Porque isso está sendo superado judicialmente. Você sabe que, Vera, que é interessante, um chefe do Ministério Público apresentava denúncias de 150 páginas e o juiz de primeiro grau, em 8 páginas, dizia absolutamente imprestável esta denúncia. Não precisa nem instruir o processo, não precisa ouvir o acusado, não precisa ouvir ninguém. Tamanha barbaridade com que se apresentavam aquelas denúncias. E nesse caso especial que você menciona, que houve um sequestro, vocês acompanharam isso, não havia processo formado ainda, não havia denúncia formulada e montaram um espetáculo que o Brasil assistiu indignado, porque logo no segundo dia eu comecei a perceber cartas ao leitor, colunistas, jornalistas, né? Gente da classe jurídica dizendo do absurdo. Mas, graças a Deus, tudo isso, você acabou de relatar aí, a superação de todas essas questões e num tempo, convenhamos, até num tempo recorde, porque às vezes essas ações duram anos seguidos, né? No caso presente, o que tem acontecido é que logo liminarmente se verifica a absoluta imprestabilidade jurídica daquelas decisões, né? E é isso que acontece, como você diz aí, hoje eu estou praticamente E para a população, tranquilo. você acha que o saldo é positivo? Não fica a sensação de que para os poderosos não Olha, não há Vera, punição? se o saldo não fosse positivo, eu não iria a restaurantes, não compareceria a supermercado para ser cumprimentado, fotografado, aplaudido. Se fosse negativo, não aconteceria isso. Presidente, o senhor aconselhou o presidente Jair Bolsonaro a não concorrer em 2022? Pergunto isso porque tem me chamado a atenção em algumas entrevistas. O senhor cogita essa possibilidade de Bolsonaro dele não querer ser o candidato nas próximas eleições. Então, enquanto todo mundo fala da primeira, segunda e terceira via, em que Bolsonaro, claro, seria um player, o senhor vai numa contracorrente e diz até a possibilidade dele não se candidatar, não concorrer. O senhor deu esse palpite para o presidente Bolsonaro? Não, ele é que disse, viu, Basília? Sabe que numa entrevista recente aí, ele disse que poderia até não candidatar-se. Essa é uma decisão dele, né? Imagine se eu vou me atrever a dizer, olha, não se candidate. Eu não tenho intimidade com ele para isso. Se fosse um amigo, uma pessoa muito próxima a mim, eu faria uma análise política e diria, olha, não convém você candidatar. Mas com ele não tem nenhuma intimidade. Seria uma ousadia sem conta dizer, não se candidate, né? O que eu sei é que ele, uma ou outra vez, já fez essa declaração, né? O que vai acontecer, não se sabe. Aliás, aqui, enquanto conversávamos, alguém disse, olha, ele tem pessoas ligadas a ele, tem sugerido que ele não se candidate e lance alguém, né? Eu diria que é inconveniente, por quê? Desculpe, não entendi. O senhor disse que se o senhor tivesse intimidade com ele, diria para ele não se candidatar porque isso seria inconveniente. Por que razão? Não, eu disse que eu não teria ousadia, porque eu não tenho nenhuma intimidade com ele. Se fosse um amigo, alguém próximo a mim, ou Vera, daí eu faria uma análise e diria, olha, não convém você se candidatar, não vai ter sucesso. A ele eu não tenho essa ousadia. Seria como dizer ao Lula, não se candidate, não faria isso, né? Eu queria resgatar, já que o senhor colocou esse ponto da pergunta. Então, existem sim bolsonaristas ali, uma turma da direita, que acha que o importante é não derrotar o PT, é que o Lula não volte a ser presidente da República. E, para isso, se precisar que seja outro candidato que não o Bolsonaro, vai-se atrás desse outro candidato. O senhor comunga dessa ideia? É preciso evitar que o Lula volte ao poder, que o PT volte ao poder? Não, essa é uma decisão do povo. Acho que o povo que tem que decidir. Por exemplo, se nós fôssemos tomar a pesquisa atual, tudo indica que boa parte dos votos iriam para o Lula, né? Eu não teria nenhuma objeção se o povo decidir que é o Lula, está decidido, morreu o assunto. Mas de que lado, de que grupo político o senhor participaria nesse cenário? Do MDB. Tem até uma candidata, não é? Tem a Simone Tebet. Simone Tebet. Como é que eu vou me atrever a dizer eu estou do lado A ou B? O senhor trabalha contra a Simone Tebet? Não, peraí, Andressa, deixa eu passar a bola. Diga, PC. O senhor acabou de falar do presidente Lula. O senhor mantinha uma boa relação com ele até as vésperas do impeachment. Houve o episódio da ligação dele, convidando o senhor para tomar um uísque. Qual é a relação que vocês têm hoje, desde o impeachment? O senhor já falou com o presidente Lula, em qual situação? Não falei, viu? Não falei com ele.
Mas eu não tenho nenhuma objeção em conversar. Você vê que a sua pergunta revela o seguinte: há certas pessoas que acham que não podem conversar com outros, né? Eu tinha gente, olha aqui, eu estou dizendo aqui da harmonia dos poderes. Como é que se consegue a harmonia dos poderes? Dialogando. Você sabe que houve um tempo que tinha ministros do Tribunal de Contas, do Supremo, do STJ, que iam me visitar no Jaburu, eu fiquei no Jaburu, né? E uma pequena parte da imprensa, na verdade uma pessoa só, dizia assim: olhe, fulano de tal acabou de entrar no palácio, como se fosse uma coisa criminosa. Mas como é que você faz diálogo? Como é que você faz harmonia entre os poderes? Não Mas conversando? é notícia quem entra no Palácio do Jaburu. É? Mas é notícia quem entra no Palácio do Jaburu. Se dava notícia? Não, é notícia. Saber que o ministro entra no Palácio do Jaburu. Sim, mas era tido, viu, como uma coisa meio subterrânea, criminosa, entendeu? Nesse tema, senhor ex-presidente, o senhor foi um vice desleal? Não, lealíssimo. Você sabe, eu vou contar a vocês, houve um dado momento que o Eduardo Cunha era presidente da Câmara e ele um dia me procurou dizendo, vocês conhecem aquele episódio lá da Comissão de Ética, né? Ele me procurou dizendo, olha, eu vou arquivar os pedidos de impedimento, se bem que há dois, ele até me disse, há dois dificílimos, que eu vou ter dificuldade para arquivar. Mas eu vou, se possível, arquivar, porque o PT vai votar comigo lá naquela... Você conhece essa história, né? E eu até naquele dia, tinha uma reunião dos governadores com a presidente no Alvorada, e eu fui lá, ela estava na biblioteca, eu disse, olha, presidente, durma tranquila, o presidente acabou de me dizer que vai arquivar os pedidos de impedimento. Dois deles ele vai ter dificuldade, mas ele vai ver como é que ele faz. Ela até ficou muito agradada com isso. Eu jamais trabalhei contra ela. Aliás, o que se noticiava com frequência é que, vocês se recordam disso, a presidente reuniu o chefe da Casa Civil, reuniu não sei quem, numa sexta-feira, não chamou o vice-presidente. E era verdade. Hoje em dia também acontece isso. Pois é, mesma história, né? Mesma história. Não chamou. Era isso que acontecia. Tá certo. Então, com isso, a gente encerra mais um bloco e volta já para o encerramento dessa entrevista com o ex-presidente Michel Temer. Bradesco, experimente o futuro. Estamos de volta com o último bloco do Roda Viva com o ex-presidente Michel Temer. Presidente, e o jantar, rumoroso jantar na casa do Nagy Narras? O senhor já disse